Salve, gente boa! Quarta-feira, ó, lotada de notícia, viu? Vamos contar para você, por exemplo, que essa fuga do Dudu Bananinha para os Estados Unidos pegou muito mal nas redes sociais. Muita gente criticou, inclusive gente que é eleitora dele, tá? A coisa não tá boa para ele não. Inclusive o pai dele foi aconselhado assim a se mandar também. Pois é. Vou te contar essa notícia, mas também vou te contar que o Elon Musk é o inimigo público número 1 do planeta, né? E a principal, a mais famosa empresa dele virou alvo de todo esse ódio. Everybody hates Tesla. Todo mundo odeia a Tesla e ela tem sido alvo de mais atentados, mais prejuízo financeiro para o Elon Musk. Também vou te falar as notícias econômicas, né? Tem dólar, tem bolsa de valores. Tem aí uma perspectiva de mudança na economia em razão dessa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, se bem que essa isenção está ameaçada, tá? Tem gente lá no Congresso Nacional contra, que está se articulando para derrubar essa proposta. Você vai ficar pagando mais imposto se bobear, viu? Adivinha quem é contra? Mas eu vou te contar nesse vídeo aqui. Também vou te falar que o STF já decidiu que nem Cristiano Zanin, nem Flávio Dino, nem Alexandre de Moraes vão ser afastados dos processos do golpe. Tinha vários pedidos e todos os pedidos foram julgados de uma vez só pelo STF, todos os ministros, e a decisão é que os três ficam, mesmo que as defesas tenham argumentado que eles não poderiam ficar. Vou te explicar em detalhes isso também. E também vou te contar que o Gustavo Lima, que ia ser candidato a presidente, andou até figurando aí em algumas pesquisas e tal, parece que ele mudou de ideia. Ele gravou um vídeo aí falando que a coisa não é bem assim. Vou te explicar também o que vai acontecer com o Gustavo Lima. Vai ser candidato a alguma coisa? Ao quê? Fica aí que eu te conto tudo, que eu sou Ricardo Melo, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E já te peço, dá aquela dedada marota no like, no like, lógico. Você pensou o quê? Se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp que o conteúdo sempre chega lá e chega primeiro para quem está no grupo. O link do grupo está aqui na descrição do vídeo. Te peço também, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho no ar. Você pode ser membro do canal ou pode usar essa chave Pix. Mas se não puder, esquenta não, tá tranquilo, tá? Deixa um engajamento aí, um like, um comentário, uma inscrição. Tá tudo certo, tá tudo pago. Mas vamos lá que você quer saber as notícias, né? E eu quero te contar. Então, primeira, decisão de Eduardo Bolsonaro de se afastar do mandato e se mudar para os Estados Unidos gera mais reação negativa nas redes sociais. O Eduardo Bolsonaro anunciou ontem, até falei sobre isso no vídeo anterior, né, que não volta mais para o Brasil. Vai abrir mão do mandato de deputado federal, diz ele que vai se licenciar provisoriamente, só que essa licença ela tem um limite, 4 meses, se passar disso, babau, né? Então, como eu acredito que ele não volta dentro desses 4 meses, já era Eduardo Bolsonaro deputado federal, não tem mais. Só que aí, o jornal o Globo pediu para fazer um levantamento de como é que tinha sido a reação das pessoas nas redes sociais. Por quê? Porque o Dudu Bananinha gravou um vídeo falando que era um pobre perseguido, um coitadinho, que o pai dele, pobrezinho, ia ser condenado injustamente, aquela lorota toda. E aí, obviamente, que as pessoas iam reagir, né? E qual foi o resultado dessa pesquisa? Então, 60% das pessoas que reagiram, que comentaram, enfim, escreveram alguma coisa nas redes sociais a respeito disso, 60% foi de menções negativas, gente criticando o Eduardo Bolsonaro. E aí inclui tudo, tá? Inclui quem é de esquerda, inclui quem é de centro e não é bolsonarista, inclui quem é de direita e também não é bolsonarista, e até os bolsonaristas não tiveram muita força para defender o Dudu Bananinha, porque vai defender como? Fica difícil, né? Só 13,5% das menções nas redes sociais foi positivo, e 26,5% das pessoas que comentaram naquela linha do tô nem aí, tanto faz, isso não muda a minha vida e tal. 60% criticaram Dudu Bananinha, porque o cara recebeu uma votação expressiva, 700 e tantos mil votos nas eleições, só na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, fora o estado, ele foi o deputado mais votado do país, né? E abriu mão do mandato para ir lá ficar contando historinha no ouvido do Trump para dizer que aqui tem uma ditadura de toga no Brasil. Então pegou muito mal inclusive para os eleitores dele, né? Pedro Serrano, há fundamentos legais para os Estados Unidos extraditarem Eduardo Bolsonaro. Quem que é Pedro Serrano? Pedro Serrano é um advogado especialista em direito constitucional, em direito criminal, e ele falou o seguinte: por tudo que o Eduardo Bolsonaro já fez nos Estados Unidos, essa história de ficar intimidando o juiz, ficar coagindo o Alexandre de Moraes, que é quem vai julgar o pai dele,
isso já seria motivo para pedir a extradição dele e, segundo as convenções e tratados que foram assinados entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos teriam que mandar o Eduardo Bolsonaro de volta para o Brasil. Teriam, né? Eu digo isso por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump e a gente sabe que ele não está nem aí para a regra de tratado internacional. Se ele não está nem aí nem para aliados, quanto mais para quem não é, né? Então, assim, não há de se esperar que Dudu Bananinha vai ser extraditado se houver um pedido de prisão aqui no Brasil. Dificilmente, se não extraditar o Alan dos Santos, vão extraditar o Dudu Bananinha? Nem a pau. Mas do ponto de vista jurídico, segundo o Pedro Serrano, já há motivo sim, porque ele já cometeu vários crimes, né? Coação no curso do processo, obstrução de justiça, crime contra a soberania nacional, várias coisas que ele já cometeu e tem cometido, e a partir de agora que ele se licenciou do mandato, certamente vai cometer mais ainda, porque agora ele vai se aprofundar nessas tentativas de criar sanções contra o Alexandre de Moraes. E segundo eu andei lendo aí, não é nem só contra o Xandão não, tá? Eles estão querendo criar sanções contra todos os ministros que votarem pela condenação do Bolsonaro. Estão querendo criar sanções do governo americano também contra o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, e até contra o delegado da Polícia Federal que fez a investigação. Todo mundo está no rolo e eles querem simplesmente tirar o direito dessas pessoas de ver o Mickey Mouse. Ah, meu Deus do céu, tá todo mundo sofrendo tanto, Dudu Bananinha, de não poder ir na Disney. Oh, meu Deus do céu. Mas enfim, o Dudu mesmo não vai poder ficar, pelo menos legalmente, repito, legalmente, o que não quer dizer nada, porque o Trump, o legalmente para ele e nada é a mesma coisa, né? Eduardo só pode ficar 6 meses nos Estados Unidos e terá que pedir mais tempo a Donald Trump. Por quê? Porque o Dudu, ele foi, segundo ele disse, por conta própria para os Estados Unidos. Não foi em missão oficial da Câmara e não teria ido com despesas pagas pela Câmara. De fato, até o momento, no gabinete dele não tem nenhum pedido de reembolso das despesas dessas viagens mais recentes, né, desse ano, que ele fez para os Estados Unidos. Se bem que eles podem ter até 3 meses para pedir esse reembolso. Pode ser que ele peça mais para frente, mas até agora não pediu. Bancou do bolso essas viagens. E justamente por ele não estar em missão oficial, por ele estar se licenciando por iniciativa própria, ele não tem como entrar lá nos Estados Unidos, por exemplo, com um passaporte diplomático e nada disso. Ele entrou nos Estados Unidos com visto de turista. Visto de turista permite que você fique lá em território americano 6 meses, depois tem que sair, né? Então, nesse meio tempo, Dudu já falou que está pensando seriamente em pedir asilo político nos Estados Unidos, para que aí ele ganhe o direito de continuar morando lá, ganha até um green card, né, que é o direito de continuar, de virar um cidadão americano. E aí ele vai pedir, segundo ele próprio disse, ele está pensando seriamente em pedir, justamente para não ter que terminar esse prazo aí de 6 meses, ele ter que voltar para o Brasil, e aí nunca se sabe o que vai acontecer aqui, né? De qualquer maneira, eu estava falando, a licença máxima de um deputado federal é 4 meses. Se ele ficar 6 meses lá, já extrapolou o período dele de mandato, já perdeu o mandato nesse rolo todo, né? Mas para ele conseguir continuar lá, ele tem que ter esse asilo político, que não duvido de jeito nenhum que seja concedido pelo governo americano em razão das proximidades que o Dudu Bananinha tem com os republicanos, com o próprio Donald Trump, né? Então, provavelmente ele vai receber esse asilo, até porque tudo isso faz parte da narrativa bolsonarista de que há uma grande perseguição, de que há uma ditadura de toga, que o Brasil virou Venezuela, aquela coisa toda. Então, assim, o Donald Trump certamente vai ajudar na construção dessa narrativa, né? O Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, falou pro pai, Jair pai, ó, fica tranquilo que o Dudu vai ficar lá nos Estados Unidos sem mandato, mas vai continuar mandando aqui. Porque é o seguinte, ele seria indicado para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Aí houve essa briga toda, todo mundo do PT, da esquerda, muita gente falou, não aceitamos, não tem condições um cara desse ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. Aí ele resolveu ficar nos Estados Unidos e indicar um outro deputado para ocupar o lugar dele. Inicialmente iam indicar o Zucco, que é do Rio Grande do Sul, mas aí puseram o Zucco de lado e indicaram outra pessoa, Felipe Barros, que também é um bolsonarista assim, cachorrinho mesmo, sabe? Cachorrinho de madame do Bolsonaro e dos filhos dele, né? Então, o que foi combinado é o seguinte, o cara vai ficar lá como um fantoche. Quem vai controlar com os barbantinhos lá dos Estados Unidos é o Eduardo Bolsonaro, que vai ficar dando as ordens na Comissão de Relações Exteriores da Câmara sem mandato, sem ser deputado. Isso é mais um motivo para uma eventual prisão do Eduardo Bolsonaro.
interferir dentro do poder. E mais, tá? Por conta de tudo isso, o PT quer a cassação do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Justamente pelos crimes que ele anda cometendo e também porque tem essa iniciativa, essa ideia de fazer um sujeito que está licenciado do mandato continuar mandando numa estrutura da Câmara Federal, por meio de um fantochezinho dele lá, que vai ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, por conta disso tudo, o PT já falou, ó, agora a coisa deu uma escalada. Tem que pedir logo a cassação, porque senão esse cara vai ficar lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil, pior ainda, mandando numa comissão de deputados aqui no Brasil. Então tem que caçar o mandato dele, que desse jeito não pode continuar. Aguardemos agora, por quê? Porque esse processo de pedido de cassação, ele vai ser encaminhado para as instâncias necessárias da Câmara e pode, eventualmente, até sair uma cassação. Acho pouco provável, mas possível é. Provável não é. Pelo menos não pelo parlamento, né? Agora, se amanhã vier uma condenação judicial, aí a perda de mandato é automática, isso é mais provável que aconteça. Embora o Dudu Bananinha não esteja nesse momento indiciado, nem denunciado em nenhum processo do inquérito do golpe, daqueles rolos todos que o pai dele está enrolado, ele não está em nenhum. Porém, com esses crimes novos que ele vem cometendo, principalmente com essa conspiração contra o Brasil, isso pode amanhã levar Dudu Bananinha a uma ordem de prisão. É aguardar para ver, né? E ó, Bolsonaro é aconselhado a se refugiar na Embaixada dos Estados Unidos. Cantei essa pedra faz tempo, né, meu amigo, minha amiga? É só uma questão de tempo. O Bolsonaro tá lá em Brasília, ele fica pertinho da embaixada, fica de olho, olha, só pegar um carro, entrei na garagem, acabou, tô em território americano. Porque é isso, o Brasil não pode entrar na embaixada americana para prender o Bolsonaro, se for o caso. Se ele entrar na embaixada e pedir asilo, ele fica lá. E os Estados Unidos derem asilo, que é o que deve acontecer também, se por acaso ele pedir. Isso deve provocar uma situação complicada entre os dois países, porque o cara acusado de golpe de Estado, escondido na embaixada, não pode tirar ele de lá, não pode entrar para prender, enfim. E aí, ele pode até pedir um salvo-conduto para sair da embaixada, num carro da embaixada, num carro americano, e ser levado a um aeroporto para ser transferido para os Estados Unidos. Isso pode acontecer, tá? Deixar claro, isso pode acontecer. Aconselhado a fazer isso, o Bolsonaro já foi. E quem fez que ir não ia lá na Embaixada da Hungria, para ir para a Embaixada Americana, muito mais fácil ainda para ele, principalmente porque agora é o Trump que é o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, vamos ficar de olho, a Polícia Federal está monitorando o Bolsonaro, se ele meio que ameaçar a fuga, ele vai ser preso porque a polícia está seguindo ele, está acompanhando os passos dele, justamente porque ele pode a qualquer momento empreender fuga, ó, falei igual policial agora. Então, assim, ele está sendo monitorado, tem que ficar de olho. Se ele começar a ir de carro na direção da embaixada, convém parar o carro na porta da embaixada e falar, aqui não, violão, aqui isso não vai entrar não. E levar para a cadeia. Isso pode acontecer se ele for pego tentando fugir, ele pode ser preso preventivamente, ou seja, aquela prisão que acontece antes da condenação, justamente para não atrapalhar o processo. Isso pode acontecer. A prisão depois da condenação, essa é certa, assim, líquido e certo, como 2 mais 2 são 4. Agora, se ele continuar fazendo o que está fazendo, e principalmente se ele realmente ameaçar ir para uma embaixada conforme está sendo aconselhado, pode ser sim que ele acabe preso e a gente se livre dessa praga muito mais cedo do que a gente imaginava, né? Seria um alívio, seria uma maravilha. É ou não é? Enfim, vamos seguir aqui, que é o seguinte, tem um camarada que é o inimigo público número 1 do planeta Terra, né? É o Trump? Não, nem é o Trump. O Trump é o inimigo público número 2. O inimigo público número 1 é o Elon Musk, né? O dono da Tesla, o dono da Starlink, o dono do Twitter. Enfim, um empresário está afundando os negócios dele por conta da ideologia extremista, nazi-fascista que ele tem. Faz até gesto, até saudação nazista ele fez, né? Na posse do Trump. E aí o que acontece? O cara tinha montado uma empresa de carros elétricos, né? Quem compra carro elétrico? Quem compra carro elétrico é gente progressista, é gente assim, preocupada com o meio ambiente. Ah, você vai entrar na discussão, a energia elétrica também ela é poluente e tal, o carro não polui na hora, ele soltando fumaça do escapamento, mas ele polui na geração de energia. Eu não vou entrar nessa discussão com você tem toda razão quando você diz isso. Porém, na cabeça de quem está comprando um carro elétrico, ele está comprando uma opção ecológica. E quem que faz isso? Gente progressista. Então, a base de clientes da Tesla era de pessoas progressistas. Resultado, descobre que o dono da empresa
é um nazifascista, o que eles fazem? Além de parar de comprar, começam a protestar. E isso está acontecendo o tempo todo. Vários atentados contra concessionárias da Tesla nos Estados Unidos e na Europa já andam acontecendo. Coquetel Molotov, tiro, carro incendiado, o escambau. E está acontecendo exatamente isso, aconteceu em Las Vegas. Carros da Tesla são incendiados e baleados em Las Vegas, nos Estados Unidos. Musk e Trump chamam de terrorismo, eles não vão chamar de outra coisa, né? Mas o fato é que essa reação é justamente por conta desse ódio que as pessoas sentem pelo Elon Musk e pelas posições ideológicas golpistas e nazifascistas dele, né? Então essa imagem aqui, por exemplo, olha lá, é uma fotografia dos carros pegando fogo. Tudo isso aí é carro da Tesla estacionado em frente a uma concessionária em Las Vegas. 5 foram incendiados. O cara jogou coquetel Molotov e ainda atirou nos carros. A polícia está investigando, vai tentar descobrir quem foi que fez isso e tal. Mas assim, qual que é o resultado disso aí? As vendas da Tesla despencaram. Por quê? Pessoas que tinham alguma vontade de comprar um carro da Tesla porque são progressistas, preocupados com o meio ambiente, falaram, não vou comprar porque esse cara é pilantra. E aquelas pessoas que concordam com o Elon Musk, que são nazifascistas também, que não ligam, não, vamos comprar carro da Tesla, essas também estão com medo, por quê? Porque esses carros são estacionados na rua e tem gente vandalizando esses carros. Então, sei lá, você para na esquina para ir na padaria tomar um café, quando você volta, seu carro tem uma suástica pintada no porta-mala, pintada na tampa do motor do carro, no para-brisa, sabe? Tá quebrado, tá incendiado, então as pessoas também não estão comprando carros da Tesla justamente pelo risco de sofrer uma agressão ou uma depredação no meio da rua e ficar no prejuízo, né? E não é só isso não, a Tesla de Elon Musk é excluída do Salão de Automóvel de Vancouver por preocupações com segurança, entenda. Exatamente porque tem gente querendo vandalizar, querendo arrumar confusão, o Salão do Automóvel de Vancouver, que fica no Canadá, ficou esperando, ficou quieto para ver se a própria Tesla se tocava do problema e falava, olha, não vou participar do salão esse ano. Como a Tesla fingiu de morta, não se tocou, o próprio organizador, a organização do Salão do Automóvel falou, ó, estamos retirando nosso convite à Tesla, não venham. Vai vir todas as marcas de carro do mundo, menos a Tesla. Justamente por quê? Porque pode ter uma confusão aqui, pode ter uma briga aqui, pode ter depredação, pode ter um atentado aqui dentro do Salão do Automóvel, um monte de gente vindo conhecer carro do mundo inteiro, e aí acontece uma confusão dessa, não queremos, preferimos não ter esses carros aqui no salão. E a gente está falando do Canadá, né? Justamente o Canadá que está em pé de guerra com os Estados Unidos por conta das tarifas do Donald Trump, né? E aí vários estados americanos estão retaliando empresas americanas, inclusive um desses estados, ele determinou um fim de um subsídio, de uma ajuda financeira para os carros elétricos da Tesla. Tem lá, a concessionária de energia tem uns subsídios que dá um desconto na conta de luz de algumas empresas e tal, e estava incluída a Tesla nessa história. Tiraram a Tesla da lista, vai ter que pagar tarifa cheia de energia elétrica nesse estado canadense. É uma província, né, que é o equivalente aos estados aqui no Brasil. Então, ó, mais prejuízo. Agora a Tesla está sendo recusada de participar de salões de automóvel, justamente porque o seu dono é um escroto. Isso a gente está assistindo agora, é muito importante. Por quê? Porque a gente está vendo a escrotidão pagar o preço literal. Preço mesmo, em dinheiro, em prejuízo. E as outras pessoas que investem nas empresas do Elon Musk, que botam dinheiro, compram ações, que ajudam o cara, acredita nas ideias dele, bota dinheiro lá, essas pessoas que se aliam a um nazifascista também estão pagando o preço e estão ficando com prejuízo. Por quê? Porque investiram no Twitter, o Twitter caiu 80% de valor. Investiram na Starlink, a Starlink está perdendo um monte de contrato por causa das bobagens que o dono fala na internet. E a Tesla nessa situação que você está vendo aí. Então, assim, são as 3 principais empresas dele e as 3 principais empresas estão tendo prejuízos consideráveis por conta do comportamento escroto do seu dono. E você me pergunta, o que eu acho disso? Eu respondo para você, eu acho é pouco, essa que é a real. Mas enfim, mudemos de assunto. Seguinte, dólar, economia, vamos falar de economia, porque já tem dólar, já tem resultado da Bolsa de Valores nessa quarta-feira, e você precisa saber o que está rolando, por quê? Porque notícia boa ninguém dá, tá? Dá na rodapé da página. Na manchete principal, economia, só se for notícia ruim para o governo Lula. Mas eu te dou aqui essas notícias, olha só. Dólar emplaca 7ª queda seguida, e fecha a 5,64 após Fed, que é o Banco Central americano, e à espera do Copom, que é o Banco Central brasileiro. E Bovespa, Bolsa de Valores, sobe. Exatamente. Então, se o dólar caiu,
E olha, aconteceu uma coisa nos Estados Unidos que deveria fazer o dólar subir. Então, por aí você tem uma ideia da situação difícil que está para os americanos. Existe uma ideia de que os Estados Unidos vão entrar em recessão por conta dessas políticas malucas de tarifas do Donald Trump. Vai ter inflação, vai ter recessão, falta de mão de obra, um monte de problemas na economia americana. Então, por conta disso, o Banco Central americano, que vinha pretendendo reduzir a taxa básica de juros, decidiu não reduzir. Manteve num patamar alto, entre 4,5% e 5%, que é um patamar que já estava. O que isso normalmente produz? Fuga de dólares de vários países, esses dólares vão para os Estados Unidos. Por quê? Quando os Estados Unidos estão pagando o juro mais alto, que é o caso, é mais atrativo investir lá. Então o pessoal corre, tira o dinheiro do Brasil, tira dinheiro da França, da Espanha, da Argentina, bota nos Estados Unidos. Mas isso não aconteceu dessa vez. Por quê? Porque existe tanta insegurança, tanto medo das coisas que o Donald Trump está fazendo, que as empresas não querem investir nos Estados Unidos. Quem vai montar uma fábrica nos Estados Unidos sem saber se daqui a um mês ou dois vai ter uma tarifa em cima do seu produto, em cima do seu fornecedor, em cima da pessoa que fornece matéria-prima para essa empresa? Então o empresário não está querendo botar dinheiro nos Estados Unidos. Então mesmo com o Banco Central americano mantendo juros altos, os investidores preferiram continuar investindo em outros países, entre eles no Brasil. Por isso que o dólar caiu a 5,64, né? E a espera do Copom, por quê? Porque aqui vai ter um aumento de juros. Provavelmente quando você viu esse vídeo aqui, se você viu esse vídeo na quinta-feira, por exemplo, o juro já subiu, né? Foi anunciado na noite de ontem, para 14,25%, uma taxa altíssima de juro, o que também faz com que o Brasil fique atrativo para quem investe. Então isso também ajuda dólares a vir para cá. É ruim o juro alto para nós aqui que moramos no Brasil, mas para quem investe, o juro alto é bom. Então, isso fez com que o dólar caísse. Por quê? Porque entrou mais dólar no Brasil e quando tem mais dólar sendo ofertado no mercado, o preço cai, né? É sempre assim. Mais oferta, preço baixo. Menos oferta, preço alto, né? E aí, olha só o resultado. Isso de agora e do começo do ano para cá. O dólar fechou em queda de 0,43%, cotado a 5,64%. Em uma semana, o dólar perdeu 1,67%. Só esse mês de março, 4,54%. Se você pegar do começo do ano para cá, o dólar já perdeu 8,61%. Quase 10% do valor, né? Teve aquela supervalorização em dezembro, que era artificial, e todo mundo falando que era culpa do Lula. Agora está aí, o dólar baixinho e ninguém fala que é responsabilidade do Lula. E a Bolsa? Ibovespa. Bolsa subiu 0,79%, 132 mil pontos. Alta da semana, 2,75%. Alta no mês, 7,91%. E ó, quem comprou ações na Bolsa no dia 1º de janeiro desse ano já ganhou 10,16%, porque a Bolsa está subindo sem parar, tá? Porque resultado da economia, né? As empresas estão indo bem, estão vendendo bem, então, as vendas estão batendo recorde, tudo quanto é coisa você imaginar, venda de carro, venda de casa, venda de passagem aérea, venda de roupa, venda de remédio, até venda de música, meu amigo e minha amiga. Olha só, o mercado de música no Brasil cresce 21% em 2024, faturando 3,4 bilhões de reais. A inflação foi 5 e pouco. O mercado da música cresceu mais de 4 vezes acima da inflação, né? Mais gente está tendo dinheiro para pagar streaming, para ficar ouvindo música, para comprar disco, tem uma galera que prefere comprar o disco físico, né? Para ir em show e assistir o show do seu artista favorito. As pessoas estão indo, está tendo muito movimento. Então o mercado da música como um todo cresceu 21%. Ontem eu estava falando de outros mercados que cresceram, também já falei recentemente que o turismo está batendo recorde, que a venda de passagem aérea está batendo recorde, que a venda de carro novo e usado está batendo recorde, que a venda de casa está batendo recorde. Está todo mundo ganhando dinheiro. Essa é a grande realidade do Brasil neste momento, né? E agora eu estou te mostrando aí que até o mercado da música está ganhando mais dinheiro. E olha, essa isenção do imposto de renda que foi proposta agora pelo governo Lula, ela pode, inclusive, interferir positivamente na economia brasileira. Como? Dá uma olhada. Isenção de IR deve aumentar o PIB em 0,3 pontos percentuais, estima o Sindicato dos Auditores Fiscais. Os auditores fiscais são os caras que fiscalizam a renda no Brasil, são todos funcionários federais, e o sindicato vive fazendo cálculos e simulações
Quando o governo propõe uma medida, o sindicato dos auditores fiscais faz uma conta para falar assim, olha, essa medida vai dar certo, vai dar errado, essa medida vai gerar um lucro de X, um prejuízo de Y. Eles fazem esse cálculo e apresentam para o país. Eles apresentaram justamente. Quando eles percebem que vai sobrar dinheiro no bolso do brasileiro, que vai deixar de pagar imposto, a gente está falando de 36 milhões de brasileiros que vão pagar menos imposto ou nada. Por quê? Desde quem ganha de 7 mil lá para baixo vai começar a ter desconto, né? 7 mil, 6.500, 6 mil, 5.500, 5 vão ter descontos no imposto de renda. De 5 mil para baixo é zero. Então essa galera vai ter mais dinheiro sobrando no bolso. O que a pessoa faz com o dinheiro sobrando no bolso? Ela gasta, né? Ela troca uma geladeira, ela troca de televisão, troca de carro, faz uma reforma na casa. Enfim, bota esse dinheiro para girar na economia. Então, o Sindicato dos Auditores Fiscais está estimando que vai dar um acréscimo no Produto Interno Bruto, na economia do Brasil, de 0,3 ponto percentual esse ano, né, de 2026, que é quando entra em vigor isso. Só que tem um problema. Isso está ameaçado. Sim, a gente está todo mundo feliz aqui, né? Estamos todos comemorando. Que legal, não vai ter isenção para quem ganha até 5 mil e tal. Então, calma, pequeno gafanhoto, porque o Congresso Nacional não pretende facilitar isso não, tá? Taxação de super ricos deve enfrentar resistência no Congresso. Esse é o problema. O problema é que a gente tem um Congresso que defende milionário e que quer que o pobre se exploda, tá? Esse que é o problema. O que acontece? Todo mundo é a favor de dar isenção para quem ganha até 5 mil. Só que para dar essa isenção precisa compensar, não pode abrir mão de arrecadação. A lei de responsabilidade fiscal nem permite isso. Você tem que achar uma compensação. Então você tira o dinheiro de um lugar para colocar no outro. E aí o governo estabeleceu essa regra. Para 20 milhões de pessoas não pagarem nada de imposto de renda e para mais 16 milhões pagarem imposto com desconto, a gente vai ter que cobrar essa grana de quem tem muito, de quem não paga nada, inclusive. Tem muita grana e não paga imposto, que é o super rico. É a pessoa que ganha acima de 50 mil por mês, começa pagando 2,5, aí vai subindo, até quem ganha a partir de 1 milhão e 200 por ano, que dá 100 mil por mês, paga 10% de imposto de renda. E aí eu não estou falando só de gente que recebe salário desse tamanho não, tá? Porque hoje no Brasil quem é empresário e recebe lucros e dividendos da sua empresa não paga imposto. E aí esse imposto seria cobrado das pessoas, inclusive, que recebem lucros das suas empresas. Por quê? Porque é justo. O sujeito que ganha 100 mil não paga imposto de renda. A pessoa que ganha 10 mil paga 27,5% de imposto de renda. Você acha que tem cabimento? É claro que não tem cabimento. Então, precisa fazer essa modificação. Então, o governo falou, olha, nós vamos cobrar imposto de 100 mil pessoas, 100 mil, para beneficiar 36 milhões. Mas o Congresso Nacional não está gostando disso. Por quê? Porque os ricos são os financiadores dos deputados, né? Financia a campanha, ajuda o cara a entrar lá. E os ricos também são os deputados, porque tem um monte de empresário, fazendeiro, médico, advogado, que tem escritórios chiques, que ganham fortunas por mês, que não ganham só o dinheiro dele de salário de deputado, que são empresários antes de serem deputados. Essas pessoas também vão ser tributadas. Então o cara vai ter que votar na tributação que ele também vai sofrer. E aí ele não quer. Ele não quer pagar imposto, ele quer arrancar o seu dinheiro, porque você que paga o salário dele, você paga inclusive com isenção fiscal para as empresas dele muitas vezes, mas ele não quer te dar uma retribuição que é isentar você de pagar o imposto de renda. Então, assim, o que eles estão querendo? Não, beleza, a gente vota a favor da isenção de 5 mil, mas não vai taxar os super ricos. Aí o governo não tem como fazer, né? Por quê? Porque se o governo fizer, ele abriria mão de 27 bilhões de reais em arrecadação. E como eu disse, não pode. Não é permitido abrir mão dessa arrecadação. E mesmo que fosse, se abrir um rombo nas contas do governo, esse rombo ia gerar inflação, e o que eles iam fazer? Culpar o governo de novo. Olha lá, o rombo que eles estão tentando impor ao governo. Oposição articula para barrar taxação de super ricos. Matéria da CNN Brasil. O PL, o partido do Bolsonaro, é o grande bastião da defesa dos super ricos no Congresso Nacional. E aí, essa matéria da CNN, da Débora Bergamasco, está dizendo exatamente isso, que o PL já está se articulando para tentar barrar essa proposta no Congresso Nacional. Tem esse vídeo aqui que eu queria que você visse um trechinho. Ó. Tão logo o texto, essa proposta, esse projeto chegue ao Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, o PL vai apresentar um destaque retirando qualquer tipo de iniciativa cuja compensação
seja taxar ricos e super ricos. Do que eu estou falando? O negócio é o seguinte, de acordo com informações preliminares, a ideia do Ministério da Fazenda é o quê? Bom, você vai isentar, não vai pagar imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, né? Não vai pagar esse imposto de renda. Só que aí como é que você vai compensar esse dinheiro que o governo deixa de arrecadar? O governo está pretendendo cobrar impostos, mais impostos de quem ganha acima de 50 mil por mês. E é isso que a oposição não vai aceitar. De acordo com as fontes que eu ouvi, eles me disseram o seguinte, a oposição vai constranger o governo a focar a compensação no corte de gastos. Caso, né, aí como seria, qual que é... Bom, nem preciso continuar, né? Fundamentalmente o que ela está dizendo é o seguinte, Bolsonaro e companhia já orientaram a sua bancada do PL, que é a maior bancada da Câmara, a dizer o seguinte, você quer dar isenção? Beleza, mas não mexe com os ricos não, que os ricos são nossos parceiros, os ricos são nossos amigos e não vai botar a mão no bolso de rico nenhum. Se tiver que sacrificar o pobre, sacrifica, mas o rico não vai sacrificar. É isso que está dizendo o PL, o partido do Jair Bolsonaro, né? Então, fica de olho, pressiona o seu deputado, porque senão você vai continuar pagando imposto ano que vem. Até porque não é a primeira vez que eles negam taxar os super ricos. Ano passado, essa matéria é do ano passado. Ano passado, quando estava votando a reforma tributária, o governo já apresentou lá uma emenda para criar uma taxação dos super ricos. Ou seja, essa situação já poderia inclusive estar resolvida. Agora seria só o governo corrigir a tabela para 5 mil e está tudo certo. Mas não, olha lá, deputados rejeitam taxação sobre fortunas. Veja como cada um votou. Apenas, essa parte é importante, vou até frisar aqui, apenas partidos de esquerda apoiaram a proposta que previa a nova regra da reforma tributária. Oposição de direita, de centro-direita, do centrão e principalmente da extrema-direita, todo mundo foi contra. Então, assim, eles não têm vergonha de defender os ricos. Eles estão lá para defender os ricos. Se você se beneficiar, você que não é rico se beneficiar de alguma hora, beleza, sorte sua. Mas a prioridade aqui é ajudar rico. Pobre que se lasque, não estão nem aí. Como dizem lá na direita, pobre não dá futuro para ninguém não. Eles não querem saber de ajudar pobre não. Pois é. Ó, eu queria fazer uma pausa rápida para te dar um recado importante aqui, tá? E a gente vai continuar falando justamente sobre o STF, que o Xandão vai continuar no processo do golpe. Mas antes eu quero te dizer o seguinte, você já pensou em mudar de vida? Por exemplo, eu era jornalista de televisão, trabalhei anos na televisão, aí um dia eu saí, o que eu resolvi fazer? Vim para a internet, né? Então hoje eu trabalho aqui no meu escritório, dentro de casa, estou de bermuda, aqui, só boto a camiseta na hora de gravar, trabalho o dia inteiro sem camisa, tenho flexibilidade de horário, essa é a vantagem de trabalhar em casa. Tem suas desvantagens? Tem, mas onde não tem, né? Mas também tem essas vantagens, que é justamente você ter liberdade de horário, flexibilidade, até para mudar de cidade. Se você gostaria de mudar de profissão, de passar a trabalhar online, no seu computador, no seu celular e ganhar uma grana, que pode ser uma grana extra, mas pode ser também sua renda principal. Eu vou te indicar uma escola de negócios digitais que ensina exatamente isso. Onde estão as oportunidades para se ganhar dinheiro pela internet, o que você precisa aprender para participar dessas oportunidades. Tem de tudo, você pode ser vendedor, por exemplo, do Magalu, da Amazon, você pode ser gerenciador de rede social, você pode ser editor de vídeo, você pode ser trabalhar em empregos internacionais que pagam em dólar, não necessariamente só em real. Tem várias formas de se ganhar dinheiro. Honesto, tá? Ganhar dinheiro digno, não é fórmula mágica para ficar milionário, não. Se você quiser conhecer esse tipo de oportunidade, de repente vale a pena para você, até melhorar sua qualidade de vida, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, também está no primeiro comentário fixado, que você vai abrir um chat, vai começar a conversar com o Clayson. O Clayson é nosso amigo aqui no YouTube e vai te explicar tudo que você precisa saber para conhecer essas oportunidades. E ó, para conhecer é de graça, você pode inclusive conhecer por 7 dias e só depois decidir se quer ou não, tá? Se eu fosse você, pelo menos conhecia, para ver se vale a pena. De repente pode ser uma boa para você. Mas enfim, voltamos ao que a gente está falando aqui, né? O STF tem maioria, está aqui a notícia, maioria do STF mantém Moraes, Dino e Zanin em julgamento de Bolsonaro. Pois é, o que acontece? Teve 4 pedidos para afastar esses ministros. O Bolsonaro entrou com um pedido para afastar o Dino e o Zanin, dizendo que o Dino era ministro do Lula, que o Zanin foi advogado do Lula, então, que eles iam condenar. O Mário Fernandes, aquele general que era o chefe dos assassinos, né, o chefe daqueles caras que iam matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, pediu o afastamento do Flávio Dino, do Cristiano Zanin, também com essa alegação de que ele era advogado do Lula e tal.
E o Braga Neto pediu o afastamento do Cristiano Zanin. E todos os processos, ao mesmo tempo, foram negados. Foi todo mundo a julgamento hoje, julgamento virtual, que é aquele julgamento que os ministros escrevem o voto e mandam, né? Então, assim, não tem TV Justiça, não tem o plenário, todo mundo falando, não, é tudo por escrito. Essa votação não está concluída até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, mas já está definido, tá? 8 votos a 0, 8 ministros votaram nesse momento que eu estou falando aqui, 8 a 0. Falta ainda mais 3 ministros votarem. Desses 3, 2 talvez atendam os pedidos. Por quê? Porque um é o terrivelmente bolsonarista André Mendonça, o outro é o terrivelmente puxa-saco Cássio Nunes Marques, puxa-saco do Bolsonaro, e tem o Luiz Fux. O Luiz Fux também deve votar para manter os ministros. Então pode ser que tenha 1 ou 2 votos para exclusão desses ministros. De qualquer maneira vai ser uma goleada. Então por isso que eu estou falando, já está definido. Dependendo do horário que você assistir esse vídeo, até esses outros ministros já votaram. O resultado já está sacramentado, mas não muda, porque se já está 8, são 11 ministros, já não tem mais como voltar atrás. Então o que eles avaliaram? Tem suspeição? São inimigos? Tem algum problema com o Bolsonaro? A conclusão de todos eles foi não. Primeiro, o Barroso já tinha negado, aí eles entraram com recurso pedindo para ser avaliado pelo plenário. O Barroso, para não alegar, para eles não alegarem que teve meu direito de defesa cerceado, até porque assim, sem cercear a defesa, eles já estão dizendo que são perseguidos, que tem ditadura de toga, que são os coitadinhos e tal. E imagina se não der essas oportunidades de julgar o que eles estão pedindo. Então o Barroso falou, não, beleza, vai para o plenário, nem devia, até porque já tinha sido feito um julgamento, um pedido de afastamento do Xandão, que foi 10 a 1 para manter o Xandão no processo. O Xandão nem deveria ter sido julgado de novo esse processo dele, mas na boa vontade o Barroso botou para votação e neste momento já está 8 a 0, né? Pode ser que nesse momento você já esteja 10 a 0, 10 a 1, 11 a 0. De qualquer jeito, está decidido, eles não vão sair do processo. E não só não vão sair do processo, como a parada já está rodando, tá? Você sabe, o Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma do STF, que é a turma que vai julgar o processo do golpe. Então, são 5 ministros. Então, o Zanin já marcou o julgamento da denúncia do Bolsonaro, do Braga Neto, do general Heleno, dos principais, dos cabeças do golpe, para o dia 25. Pode ser 25 e 26, inclusive, o julgamento, porque ele reservou 3 sessões, porque às vezes demora, né? O ministro fica lendo aquele voto gigantesco, porque esse julgamento vai ter televisão, vai ser ali no plenário. Então, às vezes o ministro faz um calhamaço de voto gigante, 20, 30, 40, 50 páginas, vai ler aquelas páginas todas, demora horas, então pode ser que o julgamento não termine no dia. Então está reservado o dia 25 e dia 26 para as sessões de julgamento, para saber se o Bolsonaro vai sentar no banco dos réus ou não. Esse é o chamado núcleo 1 do processo. Porque tem 4 núcleos. Núcleo 1, quem é? As lideranças da organização criminosa, os chefes. Número 2, o núcleo 2 é vamos dizer assim, os gerentes, é a galera que recebia as ordens do chefe e comandava a operação do golpe, dava ordens para a galera que ia para a rua executar o golpe. Aí tem o núcleo 3, que é formado por militares, que tinham um dos objetivos dele era pressionar o exército, a marinha e a aeronáutica para eles aceitarem participar do golpe. A marinha conseguiram convencer. O exército e a aeronáutica não, né? Mas esses militares estão no grupo 3. E tem o grupo 4, que é o grupo da desinformação. São as pessoas que tinham como função ficar na rede social inventando mentira, espalhando história de que as urnas tinham sido roubadas, a eleição foi fraudada, que não era seguro, né? E também espalhando fake news sobre os comandantes militares, atacando os comandantes militares nas redes sociais para constrangê-los, tentar obrigá-los a participar do golpe. Então são 4 núcleos de criminosos. O núcleo 1, dos chefões, vai ser dia 25 e 26. E o Zanin já marcou o resto, tá? A STF marca para 29 e 30 de abril o julgamento do núcleo 2 do plano golpista. O núcleo 2, repito, a galera que era gerente, estava só abaixo dos chefões. E é quem coordenava o time de campo, o time que estava na rua cometendo os atos golpistas. O núcleo 3, que são esses militares que pressionavam as Forças Armadas para ver se elas embarcavam no golpe, vão ser julgados dia 8 e 9 de abril. O grupo 4 ainda não tem data de julgamento, por quê? Porque esse grupo
foram denunciados à parte e aí tem um prazo para eles apresentarem a defesa prévia, ainda não apresentaram. Então ainda tem um tempinho, mas certamente em abril. E aí quando eu falo julgar, é importante deixar claro, não é julgar se eles são condenados, se eles são culpados ou inocentes, não. É julgar a denúncia, é julgar um pedido de denúncia do Procurador-Geral da República. Ou seja, se todo mundo votar sim, essas pessoas viram réis. E aí começam os processos de julgamento, a instrução processual dali para frente. Então, se vai sentar no banco dos réus ou não é o que está sendo decidido agora. 3 núcleos já estão com o julgamento marcado, só falta o 4º núcleo. E tudo marcado pelo Cristiano Zanin, porque é sempre o presidente da turma que tem a pauta. Ele manda. Então ele tira da gaveta e fala, vamos julgar esse processo aqui hoje. Ele, a única pessoa que tem a prerrogativa de fazer isso. E o Zanin já marcou, então, esses 3 julgamentos. E aí a última notícia do dia que eu queria comentar com você é o seguinte, Gustavo Lima. Gustavo Lima, um dia desses, era candidato a presidente, apareceu em pesquisa, apareceu até em pesquisa, segundo algumas pesquisas assim, meio mequetrefes, apareceu perto do Lula, quase ganhando do Lula, né? Pesquisa que tem contrato, inclusive, com partidos de oposição, né? Apareceu lá o Gustavo Lima. Aí depois chegou o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, que também quer ser candidato a presidente, e aí, não, o Gustavo Lima vai ser meu vice. Aí o Gustavo Lima começou a recuar. Primeiro ele falou, ó, para com isso, não vou ser vice de ninguém não. Mas não disse que não seria candidato, só disse que não queria ser vice do Caiado. Agora, ele acabou de divulgar um vídeo nas redes sociais dele dizendo, galera, pensei melhor, acho que eu não vou entrar para política não, vou ficar na minha aqui. E aí não vai ser candidato a nada, segundo ele próprio disse. O que foi apurado e que as pessoas estão percebendo é o seguinte, o Gustavo Lima notou que se ele realmente fosse candidato, eles iam vasculhar a vida dele, inclusive a vida financeira. E você sabe, tem uns rolos aí, né? Tem processo de casa de aposta, tem processo de investigação de dinheiro, de emenda que paga show, 1 milhão e tanto show para o Gustavo Lima, tem um monte de rolo. Então você imagina esse cara candidato tendo a vida escarafunchada detalhadamente por todo mundo que quer pegar ele. Então ele achou melhor não passar por isso e disse, ó, gente, sendo sincero para vocês aí, ó, Gustavo Lima anuncia que desistiu de se candidatar a presidente em 2026. Então, o sujeito está fora, o que já era esperado também. No dia em que ele disse que tinha um sonho de ser presidente, eu gravei um vídeo aqui e eu falei, não vai ser nada, não vai ser candidato. No máximo, ia ser candidato a senador, que é inclusive um dos planos que o Bolsonaro tem de lançar candidatos a senador forte em todos os estados, porque ele quer dominar o Senado. A parada dele é dominar o Senado. Então, assim, ele chegou a convidar o Gustavo Lima, pô, Gustavo Lima, chega aí, vai ser candidato a senador na nossa chapa e tal. Você sabe que o Gustavo Lima e o Bolsonaro é assim, né? E aí o Gustavo Lima estava pensando. Então, quando eu falei lá no começo, eu falei, olha, você lançou esse nome aí para presidente para dar uma bombada no nome, para ver como é que a galera reage, porque aí lá na frente ele sai para um cargo mais baixo, tipo senador, deputado, tá. Nem isso, tá? Nem isso. Ele disse que não, que vai continuar cantando as musiquinhas dele, ganhando os milhõezinhos dele, morando naquela mansão cafonésima que parece uma loja da Havan, vai continuar vivendo lá tranquilo, enquanto a Receita Federal não pega ele. E, aliás, foi isso que ele pensou, se eu viro candidato, aí que a Receita Federal vai vir para cima com tudo. Então, acho melhor não mexer com isso não. Tem muito dinheiro envolvido. Então, Gustavo Lima é um que a gente se livrou. Não será candidato, não vai vir encher o saco, poluir a cédula eleitoral. Cédula não existe, não é papel, né? A urna eletrônica, não vai poluir a urna eletrônica com aquela foto ridícula, aquela cara ridícula dele. Estamos livres de Gustavo Lima. Amém, Senhor. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Eu te peço, se não deixou o like no começo do vídeo, para deixar agora, né? De repente você não achou que ia ser legal e agora gostou do vídeo e tal. Se achou que te acrescentou alguma coisa, se vale a pena, compartilhe esse conteúdo com os amigos. Senão não adianta nada eu ficar falando aqui, só você assistir. Quanto mais gente assistir, melhor. Não esquece de entrar no grupo de Zap, tá? Todo o conteúdo chega primeiro para quem está no grupo de WhatsApp. Eu fico por aqui, volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política brasileira e mundial. Um abraço para você, hein? Tchau.